Paola reúne Carlos Daniel e Paulina para anunciar que, se ficar paraplégica, voltará a morar na mansão, porém, caso se recupere, desaparecerá da vida deles, permitindo que Carlos Daniel se case com Paulina após ela cumprir sua pena. Indignado, Carlos Daniel afirma que Paola já está em plenas condições de dizer a verdade e livrar Paulina da acusação. Douglas e Braulio deixam o país definitivamente. Paola faz chantagem, ameaçando acusar Paulina de tê-la obrigado a se passar por ela. Carlos Daniel continua se recusando a ceder às manipulações de Paola e se surpreende com a chegada de Serrano. Paola se abala quando Serrano comunica que o julgamento de Paulina acontecerá em uma semana e que ela tem muitas chances de ficar livre. Carlos Daniel confronta Paola, afirmando que ela continua sendo a mesma mulher perversa de sempre e declara que de forma alguma permitirá que ela retorne à sua casa, pois reconhece que sua fraqueza só lhe trouxe sofrimento. Paola revela a Paulina que percebeu os sentimentos de Serrano por ela e a incentiva a ficar com ele, já que ninguém tomará seu marido. Carlos Daniel alerta a Serrano de que Paola pode incriminar Paulina durante o julgamento e por isso revela possuir o diário de Paola, acreditando que ele poderá provar a inocência de Paulina. Paulina lê a carta de Douglas, que expressa eterna gratidão por ela e revela todos os detalhes do envolvimento com Paola. Carlos Daniel promete entregar o diário ao advogado, mas pede que só utilize caso Paola realmente acuse Paulina. Na carta, Douglas conta que ele e Paola se divertiram muito e que quando ela adoeceu, ele a internou em uma clínica. Ele se coloca à disposição para ajudar Paulina sempre que precisar e solicita que a carta sirva como prova de defesa em seu julgamento, garantindo que Paola não merece tal sacrifício. No entanto, Paulina decide que ninguém deve ter acesso à carta. Carlos Daniel informa a Piedade e Adelina que Serrano conseguiu antecipar o julgamento. Quando Piedade pergunta se ele não se incomoda mais com Serrano defendendo Paulina, ele responde que não, pois sabe que Paulina nunca será dele. Carlos Daniel avisa Carlinhos que ele precisará depor no julgamento da mãe e falar a seu favor. Lisete também deseja participar, mas Adelina explica que não é necessário, pois ela não fugiu. Carlos Daniel tenta encontrar o diário de Paola, mas não o localiza. William entra em contato com Rodrigo e informa que está fora da cidade, sendo chamado de covarde por abandonar Stephanie no momento mais importante de sua vida. Willie se anima ao saber que Stephanie teve um menino, mas avisa que não pretende voltar agora para conhecê-lo e diz que está sem dinheiro. Rodrigo promete enviar uma quantia assim que possível. Carlos Daniel pergunta a Lalinha se ela sabe onde está o diário de Paola, mas ela afirma que não. Todos pedem que Lalinha colabore na busca pelo diário. Elvira avisa a Paola que Leda deseja vê-la. Lalinha também não encontra o diário e Piedade comenta que, além de Paola, Stephanie, Willie e Paulina também tinham interesse em seu conteúdo. Piedade garante que Paulina será absolvida mesmo sem o diário, mas Carlos Daniel revela que Paola ameaçou incriminar a irmã no tribunal. Paola fica com preguiça de atender Leda, dizendo que ela é muito chata e confessa a Elvira que Leda também vive atrás de Carlos Daniel. Elvira informa a Leda que Paola não quer recebê-la, pois não a suporta. Carlos Daniel revela que Paola exigiu dinheiro para ir embora caso se recupere ou deseja voltar à mansão se permanecer paraplégica. O pior é que Paulina parece disposta a aceitar calada. Diante disso, Piedade insiste para que todos retomem a busca pelo diário. Pinha comunica a Mendive que está organizando sua aposentadoria, mas o médico prefere continuar trabalhando, pois o valor da aposentadoria é insuficiente. Pinha considera melhor assim e ainda o aconselha a não contar com Paulina, já que ela pode ser libertada em breve. Mendive acredita que o diretor não deseja ver Paulina livre, mas Pinha admite o contrário, ele tem muito apreço por ela, embora reconheça que a jovem é muito arredia. Mesmo assim, Pinha está determinado a conquistar Paulina por bem e depois ela verá. O diário de Paola continua desaparecido e Piedade segue convencida de que alguém o escondeu. Carlos Daniel sai para investigar, enquanto os demais observam Lalinha com desconfiança e Adelina pergunta se ela realmente não sabe de nada. Mendive parabeniza Paulina pelas chances de conquistar a liberdade no julgamento, mas admite que não gostaria que ela fosse embora. Paulina o encoraja a seguir exercendo a profissão com toda a experiência que acumulou ao longo dos anos. Mendive está beijando as mãos de Paulina quando Emiliana entra para avisá-la de que Carlos Daniel deseja vê-la. Carlos Daniel pergunta a Paulina se ela está com o diário de Paola. Lalinha chora inconsolável diante da desconfiança de todos e suspeita que Paulina esteja com o diário. Paulina confessa a Carlos Daniel que retirou o diário do quarto dele e o escondeu, mas deixa claro que não revelará onde o colocou.
Leandro questiona Rodrigo sobre o destino de Viviana após as férias e descobre que ela será dispensada. Carlos Daniel afirma a Paulina que Paola não sente afeto por ela nem por ninguém e diz que por amor a Paulina não pode permitir que ela lhe cause sofrimento. Paulina pede que ele não repita isso enquanto Paola estiver viva e garante que continuará ao lado da irmã pelo tempo que for necessário. Se for condenada, afirma que rezará por ela. Além disso, Paulina recorda que se Carlos Daniel apresentar o diário, poderá se envolver em um escândalo, mas ele diz que não se importa desde que Paulina seja inocentada. Mesmo assim, Paulina recusa a liberdade a esse custo e explica que age conforme sua consciência. Carlos Daniel declara que se Paola se recuperar, voltará a ser quem sempre foi e tem certeza de que ela irá se recuperar. Paulina deseja que a irmã tenha uma vida longa e que um dia se arrependa. Carlos Daniel então questiona se ele e os filhos não significam nada para ela. Paulina assegura que eles representam muito, mas reconhece que essa relação é impossível, por isso reafirma que está decidida a cuidar da irmã. Carlos Daniel pergunta se ela manteria essa decisão mesmo que ele permitisse que Paola voltasse para casa. Paulina admite que nesse caso não faria isso e pede que ele a aceite de volta. No entanto, Carlos Daniel está resolvido a se divorciar de Paola, independentemente de sua condição de saúde. Ele então pergunta se Paulina lhe daria alguma esperança caso Paola morresse, mas ela se recusa a fazer promessas baseadas na morte de outra pessoa. Carlos Daniel percebe que está perdendo seu tempo e decide ir embora. Sozinha, Paulina chora e admite para si mesma que gostaria de poder se entregar a ele com todo o coração. Leandro defende Viviana diante de Rodrigo, mas ele afirma que Stephanie também está sofrendo com as canalices de Willy e com a fragilidade de Viviana. Leandro argumenta que Stephanie possui estabilidade financeira, prestígio e apoio da família, enquanto Viviana está completamente sozinha. Verônica entra na sala e Rodrigo percebe que ela e Leandro estão em conflito. Verônica rompe o relacionamento com Leandro, pois acredita que ele ainda nutre sentimentos por Viviana. Paola informa Elvira que pretende comunicar ao juiz que está disposta a depor no julgamento de Paulina e convida Elvira para acompanhá-la. Elvira pergunta se ela pretende ir de pé, mas Paula responde que irá de cadeira de rodas, pois só deseja se recuperar totalmente quando estiver novamente na casa do marido. Rodrigo diz a Verônica que Leandro não quer encerrar o noivado, mas diante da falta de reação de Leandro, ela afirma que o único obstáculo entre ele e Viviana é o orgulho e o receio da opinião alheia. Além disso, Verônica reconhece que ele a despreza por julgá-la de outro nível e ele pergunta se isso não seria verdade. Ela responde que é tão pobre quanto ele, mas possui uma visão de mundo mais ampla. Rodrigo propõe que os dois evitem se magoar e sugere uma reflexão, mas Verônica decide encerrar o compromisso e libera Leandro para voltar a Viviana. Mais tarde, Leandro admite a Rodrigo que Verônica tem razão. Paula implora para que transfiram a ligação para Paulina, fingindo estar passando mal. Paulina atende assustada, mas Paula diz que está bem e pede que ela não volte mais à clínica. Carlos Daniel conta a Piedade que Paulina escondeu o diário. Leandro comenta com Rodrigo que deveria ter se casado com Viviana antes que ela se envolvesse com Willy. Rodrigo adverte que se unir a Viviana envolve muitas questões e o aconselha a esquecer Verônica caso ache que não são compatíveis. Além disso, promete dar uma nova chance para Viviana retornar ao emprego. Leda encontra Serrano em um bar e se convida para uma bebida. Chorando, Paulina questiona sobre onde errou. Paola ameaça dizendo que se Paulina não convencer Carlos Daniel a permitir que ela volte à mansão dos Brátios, a deixará para sempre na prisão. Paulina desliga o telefone na cara da irmã e reflete que Paola continua sendo o mesmo monstro que conheceu no clube, mesmo assim deseja que o diário dela não seja encontrado. Stephanie recebe alta, mas informa Adelina que prefere retornar à própria residência. Adelina se oferece para acompanhá-la com o bebê por alguns dias e recebe um gesto carinhoso da filha. Serrano pergunta a Leda sobre o diário de Paola. Paola orienta Elvira a não permitir que Paulina entre em seu quarto caso apareça. Verônica declara a Rodrigo que Leandro acabará se casando com Viviana. Lalinha jura a Carlos Daniel que não pegou o diário de Paola como todos estão supondo e ele revela que foi Paulina quem o escondeu. Lalinha não acredita nisso, pois viu o diário no quarto após a prisão da usurpadora, mas Carlos Daniel acredita que ela esteja confundida. Leda assegura a Serrano que o diário tem poder de destruir Paola e se surpreende ao descobrir que Carlos Daniel está com o documento e pretende usá-lo no tribunal. Serrano sugere que Leda preste depoimento em favor de Paulina e ela percebe que ele está apaixonado por ela. Rodrigo comenta que parece que Verônica está pressionando Leandro a se casar com Viviana, mas ela afirma que ele só será feliz com ela.
Serrano liga para conversar com Osvaldo, mas Lourdes impede Brígida de entregar os recados de Serrano para o marido. Adelina cuida alegremente do neto, enquanto Patrícia informa a Stephanie que Willy telefonou para Rodrigo pedindo ajuda financeira. Stephanie reconhece que Willy não se importa nem com ela nem com o filho. Patrícia também conta que Leandro e Verônica terminaram o relacionamento por causa de Viviana. Piedade permite que Adelina continue cuidando da filha e do neto o tempo que achar necessário. Quando Adelina pergunta sobre o diário, Piedade revela que desconfia que Paulina mentiu para Carlos Daniel ao dizer que o escondeu. Patrícia comenta com Stephanie que se Viviana se casar com Leandro deixará de ser uma tentação para Willy, mas Stephanie tem consciência de que ele acabará se envolvendo com outra mulher. Ela afirma que para reatar com Willy, ele terá que reconquistar o afeto e a confiança que perdeu. Paulina orienta Magnólia na enfermaria, preparando-a para assumir seu lugar caso consiga ser libertada. Magnólia lamenta ainda ter 6 anos pela frente e Paulina incentiva a usar esse tempo para se fortalecer e conquistar sua independência. Magnólia confessa que antes de conhecer Paulina evitava qualquer aproximação e não era querida por ninguém. Paulina explica que todos respondem positivamente à bondade, mas quando se oferece hostilidade, é isso que recebe de volta. Magnólia admite que gostaria que Paulina fosse condenada só para que continuasse ao seu lado e Paulina sorri. Mesmo assim, Paulina afirma que fora da prisão sua pena será ainda mais dura. Paola planeja comparecer ao julgamento de Paulina deslumbrante usando um vestido vermelho com a intenção de fazer o juiz acreditar que sua irmã sente inveja dela. Carlos Daniel pede a Rodrigo que tente convencer Paulina a revelar onde escondeu o diário. Paola toca a mão de Galícia para persuadi-lo a permitir sua presença na audiência de Paulina. Rodrigo sugere que Carlos Daniel se dê uma chance com Verônica. Viviana informa a Abigail que, segundo o médico, sua saúde já não apresenta riscos. Abigail propõe que ambas retirem a queixa contra Willy. Carlos Daniel admite a Rodrigo que seu coração pertence unicamente a Paulina. Em Monte Rei, Luciano se espanta ao ler no jornal que Paulina será julgada por tentativa de homicídio, sequestro e usurpação da identidade da irmã gêmea. Ele revela à esposa grávida que desconhecia o fato de Paulina e Paola serem gêmeas, mas garante que está disposto a ajudar Paulina. Carlos Daniel diz a Rodrigo que seus filhos têm carinho por Paulina ou por mais ninguém. Viviana admite a Abigail que não sente mais amor por Willy e concorda em retirar a acusação. Abigail comenta que soube por meio da mãe de Felipe que Leandro e a secretária não estão mais juntos. Leda comunica a Serrano que decidiu revelar tudo o que sabe sobre Paola durante o julgamento, pois considera a Paola ainda pior do que Paulina. Abigail informa a Viviana que pediu a Leandro que a visitasse para observar sua postura diante dela. Além disso, consegue convencê-la a ir ao médico para confirmar se está grávida. Viviana jura que a partir de agora pretende agir com responsabilidade. Leda conta a Serrano que Paola se recusou a recebê-la no hospital e o alerta para ter cuidado com ela, mas Serrano permanece confiante no conteúdo do diário. Osvaldo procura Serrano e é informado de que ele não cobrará honorários pela defesa de Paulina, pois considera o caso extremamente simples de resolver.